Imaginemos uma sociedade em que a mulher era considerada como um ser inferior, destinada apenas ao casamento que ocorria invariavelmente pouco depois do início da adolescência. Um tempo onde tudo era difícil, estando as comunicações, os transportes, as condições de vida num nível muito distante do encontrado hoje. Uma época onde a educação era privilégio de uma reduzida camada social. Uma fase onde os preconceitos religioso e racial contra não católicos, negros e índios tornava a crença e condições das minorias difícil de suportar. Um país que gradativamente deixava de ser somente agrícola para entrar na fase de desenvolvimento da industrialização. Agora suponhamos uma pessoa que consiga, nesse cenário de adversidades, criar uma instituição assistencial que espalhe as suas ramificações por dezenas de unidades, que funda e dirige por vários anos 2 publicações de periodicidade regular, que torna a educação acessível a todas as camadas sociais e raciais, que inove, encontrando fórmulas de profissionalização para a mulher, enfim, que crie incessantemente, revelando uma grande capacidade de organizar, administrar, controlar e, quando necessário, improvisar. Tudo isso em pouco menos de 2 décadas. Quase impossível acreditar que, cercado de dificuldades, alguém consiga exercer tão poderosa influência sobre o meio em que viveu. Sobretudo tratando-se de uma mulher. Pois é sobre a sua vida, suas ideias e sentimentos convertidos numa incrível sucessão de obras que vamos falar no programa que você começa a assistir agora. Resende, cidade situada à margem direita do rio Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro, que foi importante produtor de café no século XIX, viu nascer a 1º de fevereiro de 1853 Anália Emília, um dos 3 filhos do casal Teresa e Antônio Mariano Franco. A infância vivida naquelas terras bucólicas impressionaram profundamente a sensível alma da menina, e desse tempo provavelmente resultaria o ideal abolicionista, revelado posteriormente, além de doces lembranças atestadas em vários escritos publicados anos depois, como retratam alguns dos versos do belíssimo poema Uma Saudade. Quantas vezes tão contente essa hora eu esperava, e sobre a ponte correndo, o riacho atravessava, ouvindo com alegria soar a Ave Maria. E logo após avistava pobres negros caminhando, vergados ao peso das messes, mas felizes e cantando, que tanto me comovia. Em 1861, atraída por promissoras perspectivas, sua família transfere residência para São Paulo. A atividade de professor exercida pela mãe certamente teve decisiva influência na vocação de Anália, que já aos 15 anos passa a atuar como sua auxiliar em colégios de Taubaté e Guaratinguetá. A função de assistente da mãe se oficializaria com a aprovação em 1872 num concurso de câmara. Todavia, a autonomia no exercício da profissão viria com a conclusão do curso preparatório na Escola Normal Secundária em 1875, e 2 anos depois realizava com brilhantismo o exame para o cargo de professora pública, merecendo elogios no jornal A Província de São Paulo, sendo no início do ano seguinte nomeada para o magistério público.
Os próximos 20 anos representaram como que uma preparação para a missão que desempenharia, período no qual fundou uma escola, o Externato Santa Cecília, dedicado ao ensino primário e secundário, e entre 1877 e 1878, um acontecimento marcante: a perda quase total da visão, o que a obrigou a se afastar de suas atividades. A experiência, contudo, aliada a uma rara percepção da realidade, motivaram-na a escrever para publicações da época como A Família e Eco das Damas do Rio de Janeiro. As influências do progressivo materialismo, importado da Europa, inspiraram Anália a escrever um livro, A Filha do Artista, dividido em 2 volumes, buscando preencher a lacuna existente na bibliografia nacional, obra que pretendia fosse um antídoto contra a literatura dissolvente daqueles dias. Os 10 anos seguintes fizeram com que se acentuasse em seu espírito inquieto a ânsia de contribuir para a formação da sociedade republicana do novo século que estava por nascer, e a 30 de abril de 1898, transbordante de alegria, Anália vê circular o primeiro número do Álbum das Meninas, publicação financiada com parte de seu salário, distribuída gratuitamente e que, em sua primeira edição, abordava o tema As Mães e as Educadoras. A virada do século imprimiria novo ritmo ao processo de industrialização de que São Paulo se tornaria importante peça no Brasil. A carência de mão de obra especializada determinava um afluxo muito grande de imigrantes, particularmente europeus. A cultura dos representantes desses povos contrastava muito com a falta de infraestrutura existente no país que os recebia. Outro dado significativo era o do grande número de ex-escravos migrantes das lavouras cujos proprietários também buscavam no exterior colonos mais qualificados. Isso agravaria ainda mais o já crítico problema social da falta de moradia, meios de educação, saúde e trabalho para todos.